seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo. Sou o professor Alexandre dos Santos. Muito bem, vamos verificar o que teremos na nossa aula de hoje. Aula 27, objeto de conhecimento, sistema de equações polinomiais de primeiro grau, resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Detalhamento, resolução e elaboração de problemas relacionados ao seu contexto próximo que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretando no plano cartesiano. Então, temos aí as equações, plano cartesiano. Vamos lá, vamos para a nossa aula. Então, veremos aí sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos verificar. Um sistema de equações, tá? Então, isso já temos que ter em mente, né? O que é um sistema de equações? Então, temos uma equação, mais de uma equação, nós teremos, então, um sistema de equações, tá? De primeiro grau, então, essas equações, elas têm grau 1, com duas incógnitas, né? Duas aí variáveis. É um conjunto de duas equações lineares, com duas variáveis desconhecidas, geralmente representadas por x e y. A solução do sistema é um par ordenado, x, y. Nós já vimos, então, aqui. E o que acontece? Que satisfaz simultaneamente ambas as equações. Então, veja aqui comigo, um par ordenado. Par ordenado, nós já vimos no plano cartesiano, né? Que ele se chama assim, por se referir par 2, né? Dois valores. O valor do x, que é aquele eixo horizontal, né? E nós temos, então, vem aqui o desenho, acompanhe comigo. E o y, né? Nós temos aqui, então, no eixo vertical. Então, o plano cartesiano, ele tem os dois eixos. Eles são perpendiculares entre si. Formam um ângulo de 90 graus. Quando nós temos um ponto, colocando um ponto aqui, sendo que dá relação ao y, ele se movimentou duas, na vertical, e digamos aqui que uma unidade na horizontal. Então, esse ponto, ele é 1, 2, tá? Sempre relação ao x, e depois vem o y. É um par ordenado, x, y, tá? Vamos, então, para um exemplo de sistema de equações. Nesse sistema, nós teremos aqui duas equações de primeiro grau. Professor, como que eu sei o grau da equação? Nós olharemos as letras, tá? Que são as nossas variáveis. Aqui nós trabalharemos aqui com x e y. Nesse caso aqui temos x e y, e eles têm um expoente, 1 e 1. Tá? Porque se fosse 0 aqui, né? Um número elevado a 0, ele é 1. Então, ia sumir o x, ia trocar por 1, tá? Não. Quando aparece somente a letra, tá? O expoente é 1. Isso nós estamos aqui querendo saber o grau, vai ser de grau 1. Isso acontece para x e para y. Então, é uma equação do primeiro grau. E aí o sistema, nós iremos trabalhar com duas equações. Então, é um sistema 2 por 2, porque temos duas equações e duas variáveis. O que nós temos que pensar aqui comigo, tá? Nós temos aqui 2x mais 3y igual a 12. 4x menos 2y igual a 8.
Esse x e esse y, eles assumirão aqui no sistema, tá? O mesmo valor. Estamos falando do mesmo x. Então, se na primeira equação é 1, aqui também tem que ser 1. Ok? Então, voltando aqui, ó. Então, caso, né? Vou por um método aqui de tentativa, né? Tentativa, x igual a 1, y igual a 1. São os números mais simples que eu posso colocar aqui, né? Uma unidade positiva. Ó, vejam que vai ficar 2 vezes 1, que é 2. 3 vezes 1 é 3. 2 mais 3 é 5, tá? Lógico que não é esse valor. Quando temos números assim positivos e valores pequenos, até que por tentativa, muitas vezes a gente consegue descobrir, né? Mas isso demora. Normalmente demora mais do que fazermos aqui, tá? As resoluções por alguns métodos. Nós temos aqui, ó, o método de substituição, o método da adição, subtração, são comuns para resolver sistemas de equações. Tá? Passos para a resolução. Isolar uma variável em uma das equações. Substituir o valor encontrado na outra equação. Encontrar o valor da segunda variável. E o que nós iremos fazer? Verificar a solução substituindo os valores encontrados nas equações originais para verificar se deu certo, tá? E nós falamos aqui da interpretação no plano cartesiano. Cada equação representa uma reta no plano cartesiano. Vou desenhar aqui novamente, ó. Y, X. Então, uma equação, vou colocar aqui, ó. Essa aqui, uma reta, tá? Que representa, ela tem uma equação S, né? Uma reta aqui, ó. Nós colocamos sempre o nome da reta, então, uma letra minúscula, S. E vamos pegar uma outra equação aqui, que está representada aqui pela essa reta, tá? Considere uma reta aqui que eu estou fazendo manualmente. R, tá? Vejam aqui que nós temos um ponto em comum entre as duas retas. Aí, neste caso, tá? Ó, a solução desse sistema é o ponto aí de interseção, né? Dessas retas. Aqui nós temos o exemplo dos... Ó, defina as variáveis. Seja x o número de pizzas da pizzaria local e y o número, né? Nós temos aí, ó, e y o número de pizzas da rede de fast food. Então, vamos considerar aqui uma situação do cotidiano, né? Para aplicar os conceitos que nós aprendemos. Qual é a... Já me deu até fome, né? Qual é a situação aí do cotidiano? Pizza. Quando falamos em pizza, em matemática, a maioria lembra das frações, não é mesmo? Quando dividimos, né, numa fração, consideramos aí que nós vamos dividir todas em partes iguais, tá? E agora, no nosso sistema de equações, né, com duas equações, duas variáveis, normalmente nós utilizaremos x e y, tá? Nós, então, também teremos um exemplo aqui com pizza. Olha só a nossa situação. Então, vamos aí para a nossa situação 1, ó. Os professores Alexandre e Hilner decidem comprar pizzas para uma confraternização. Eles têm duas opções, uma pizzaria local e uma rede de fast food. A pizzaria local vende pizzas grandes por R$30 cada, enquanto a rede de fast food vende pizzas pequenas por R$15 cada. Então decidem comprar um total de 5 pizzas, e eles têm o dinheiro, ó, e gastar exatamente R$120. Vamos lá. Ó. Eles querem saber quantas pizzas devem comprar de cada lugar para atender a esses requisitos. Muito bem. O que nós iremos fazer? Um sistema de equações. Vamos para os passos aí, ó. Então, defina as variáveis,
seja X o número de pizzas da pizzaria local e Y o número de pizzas da rede de fast food, tá? Então, nós estamos aqui falando das variáveis, né? Vamos pegar X e Y. Aí temos que definir, né, quem é o X e quem é o Y. Então, X, o número de pizzas, e Y, o número de pizzas da rede de fast food, tá? Então, X da pizzaria local, e Y o da fast food. Vamos lá. Vamos elaborar aqui as equações. Equação 1. A soma do número de pizzas deve ser igual a 5. Então, nós temos aqui, né? Lembrando que eles querem, né, comprar 5 pizzas, né? Queremos aí comprar 5 pizzas. Então, teremos uma quantidade X e uma quantidade Y, sendo que nós iremos comprar, né, da pizzaria local e uma quantidade de número de pizzas da rede de fast food. Então, comprando X pizzas mais Y pizzas, num total de 5. Queremos comprar 5 pizzas. Ok? E a outra equação, a equação 2, a soma dos gastos deve ser igual a R$120. E aqui, por que, professor, esse 30, né, no X e por que o 15Y igual a 120? Fácil, né? O que nós temos que lembrar? Tá? Então, primeira equação, nós vimos aqui, vamos comprar o X é relação, tá? A pizzaria local, que é uma pizza que vale R$30. Então, digamos que eu compre 2 pizzas da pizzaria local, mais 3 pizzas da rede de fast food, chegaremos aos 5. É uma das opções. Ok. Nós já iremos descobrir. Independente, né? Se eu vou comprar 1 e 4, é uma outra opção. O que é importante é que essa soma aqui, tá? Tem que dar R$120. Né? Se nós comprássemos aqui uma pizza da pizzaria local e 4 para dar 5, né? Então só sobra a opção de 4. Como que seria? Nós sabemos que vale R$30 a pizza da pizzaria local e 15 da rede de fast food. Seria 30 mais 4 pizzas da rede de fast food. Ó. Por que deu 30? Porque o X é igual a 1. Então, ó, a gente multiplica por 1. Mais 4 pizzas que vale R$15, tá? Então, o Y aqui, ó, é a quantidade. 15 daria 30, 3 vezes 1, 4 vezes 15, 60. Gastaria aí R$90. Mas a soma tem que dar 120. Então, nós não iremos aqui fazer o método de tentativa. Né? Nós iremos utilizar outro método. Para isso, então, voltamos aqui na nossa equação de número 2. Então, a nossa equação 2, nós temos aqui, ó, que R$30 vezes a quantidade de pizza da pizzaria local. Mas, quanto que vale? Ó, R$15 vale cada pizza da pizza vendida numa rede de fast food. Então, não sei a quantidade, é Y ainda, tá? Por isso que tem essa equação aqui. E o total, tá? É R$120. Então, é daqui que saiu essa equação. Ok?
Então, nós já temos aqui duas equações. Quando nós temos duas equações, nós temos aqui métodos para resolvermos e chegarmos na solução. Ó, agora vamos resolver esse sistema de equações. E quais são os métodos? Ó, iremos multiplicar a primeira equação por 15 para tornar os coeficientes de y iguais e permitir a eliminação. Ok? Então, a nossa primeira equação é x mais y é igual a 5. Então, quando nós multiplicamos, tá? O que acontece? Nós vamos multiplicar dos dois lados da igualdade. Estamos falando com equações, tá? Você multiplica dos dois lados. Então, o 15, ó, vai multiplicar o x mais y. E aqui vai multiplicar o 5. Ok? Muito bem. Por isso que ficou assim. 15 que multiplica e 15 multiplica o 5. Multiplicamos por 15. O que acontece aqui? O que nós chamamos de distributivo. Ó. Ele multiplica, tá? Quando um número está multiplicando uma soma ou uma subtração, tá? Aqui, ó. Então, a gente vai fazer 15 vezes o x, é 15x. 15 vezes o y é 15y, igual a 15 vezes 5, 75. O que aconteceu aqui? Isso aqui é muito importante, ó, vem aqui comigo. O que aconteceu? Essa equação agora, ela modificou, professor. Agora nós temos 15x mais 15y igual a 75, tá? E qual era a nossa equação original? X mais y igual a 5. Tá? Então, vem aqui no quadro. Ó. X mais y igual a 5 e 15x mais 15y igual a 75 é a mesma, tá? Não é a mesma equação mais, mas nós conservamos os valores do x e do y, são os mesmos, tá? E isso, o que aconteceu? Isso vai nos permitir agora, ó, essa equação nós já tínhamos, certo? Ó, 30 vezes o x mais 15y igual a 120. E agora essa nova equação, que ela é, né? Conservou aqui os mesmos valores da antiga, x mais y igual a 5. Vamos arrumar esse sinal de igual. E agora o que nós podemos fazer? Subtrairmos, tá? A primeira, porque tem os valores maiores, né? Da segunda. Então, subtraindo a primeira equação da segunda. Qual é a nossa primeira equação aqui? 30x mais 15y igual a 120. Vejam aqui, ó. Então, nós temos, ó, 30x, tá? Ela está aqui, ó, 120. Menos a segunda, 15x mais 15y, menos 75. Quanto que dá 30x menos, né, 15x? Aqui, o que você vai pensar? Olha só comigo. Quando eu falo x e y, dá para fazer esse pensamento. Estamos falando, tá, de x. Aqui eu posso trocar. 30 reais menos 15 reais. 30 laranjas menos 15 laranjas. Tu tem 30 laranjas menos 15 laranjas, 15 laranjas. Só que em vez de falar laranja, nós estamos falando de x aqui, né? Então, 15x. 30x menos 15x, 15x. E assim vai funcionar para o y. Digamos que o y fosse maçãs. 15 maçãs menos 15 maçãs, 0 maçãs. Né? Tucumã, 15 tucumã, né? Menos 15 tucumãs, 0 tucumã. Fácil, né? Então, ficou 0. Então, não vai mais aparecer aqui. Aqui comigo, vamos lá. Então, ficamos só com 15x.
E nós multiplicamos a equação aqui, ó, por 15, propositalmente, porque nós tínhamos aqui, ó, esse 15 e esse 15y. Quando nós subtraímos, né, essa equação, né, ó, a equação 2 da equação 1, teremos aqui 0 para o y e trabalharemos somente uma variável. E numa equação, quando nós estamos aqui com uma variável, aí a gente faz de forma bem mais fácil, né? Isolamos a variável. E nós queremos saber aqui, ó, que x é igual a tanto. Então, nós temos 45 e aqui nós temos 15 vezes um valor que é igual a 45. Tá? Quem é bom, assim, razoável já na matemática, no produto, já sabe que 15 vezes 3 é 45, o x é 3. Mas o que a gente faz? 45, esse x está multiplicando, né? Então, a gente vai dividir por 15 esse lado e esse lado da igualdade. Ó. 15, 15. 15 dividido por 15 é o x, e 45 dividido por 15 é 3. X é igual a 3. O que nós também muitas vezes fazemos, olhamos uma maneira, né, de pensar nesse raciocínio. Esse 15 estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado, né, da igualdade, que é o segundo membro, dividindo. A operação inversa, 45 dividido por 15 é 3. Então, agora nós sabemos que x é igual a 3. Né? 3 mais quanto? Que vai dar 5. Né? Então, y é igual a 2. A mesma coisa, ó. Y vai ser igual a 5. O 3 está somando, tá? Ele está somando aqui. Ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Menos 2. Menos 3. Y é igual a 2. Tá? E aí já sabemos, ó, o grupo deve comprar 3 pizzas grandes na pizzaria local e 2 pizzas pequenas na rede de fast food para atender às condições. E nisso a gente tem que fazer o teste, né? Então, 3 pizzas grandes, 3 vezes 30, mais 2 vezes de R$15. 3 vezes 30 dá 90, mais 2 vezes 15, 30. 90 mais 30, 120 reais. Fechou! Muito bem. Vamos para uma outra situação. Olha só o pessoal aqui no cinema. Tá? Não está tão parecido assim, mas vamos ver aí, então qual é a situação aí. Então, o professor Alexandre e sua esposa foram ao cinema com seus 3 filhos, o Jonathan, o Murilo e o Benício, 3 garotos aí, e decidiram assistir a 2 filmes diferentes. O cinema oferece 2 tipos de ingressos, tá? 2 tipos de ingressos. Um para os filmes regulares por R$15 cada e outro para filmes em 3D por R$20 cada também. Então nós temos aí, eles compraram um total de 5 ingressos e gastaram R$80 no total. Quantos ingressos de cada tipo eles compraram? Dá para a gente resolver de forma, né, tentativa, mas nós iremos utilizar o que nós estamos aprendendo aqui, tá? E aí esses exemplos se tornam mais simples. Então, nós temos aí, ó, definindo as incógnitas. Nós iremos chamar X o número de ingressos para filmes regulares. E o Y, número de ingressos para filmes em 3D. Então, nós temos um determinado problema para resolver, tá? No caso aí, este do cinema. Quando nós iremos colocar letras, tá? Significando, né? Ó, o X, né? Ele
significa o número de ingressos para filmes regulares. São dois tipos, né? E o Y para o outro. Então, é o número de ingressos para filmes em 3D. Porque o que está perguntando ali, né? Qual é a quantidade de ingressos, tá? E nós já temos um total para gastar. Aí vamos montar as equações. Então, quantos ingressos de cada tipo eles compraram? Sendo que são 5 ingressos e gastaram R$80. E aí sim, olha só, voltando aqui de novo, nós temos a soma dos ingressos é igual a 5. X mais Y é igual a 5. Vamos entender essa equação. X, o número de ingressos para filmes regulares. Né? Então, foram comprados aqui dois tipos. Um nós estamos chamando de X, os que não são 3D. Né? E o Y são os ingressos 3D. Então, o filme comum, que não é 3D, é X. E o 3D, nós estamos chamando aí do número, né, da quantidade, Y. Então, nós sabemos aqui que são 5, porque eu, a minha esposa e os meus 3 filhos. Total de 5. Compraremos 5 ingressos, tá? X mais Y é igual a 5. Quais são os valores que nós poderíamos colocar aí? Digamos que ninguém comprou, o professor não comprou nenhum ingresso, simples, resolveram todos ir, né, para o 3D. Aí, então, nós teríamos 0, quantidade de X, mais 5 do Y. Porque 0 mais 5 não dá 5, dá 5, né? 5 mais 0 é 5, é ele mesmo. O gasto total é igual a R$80. O ingresso 3D está valendo quanto? Tá? Na nossa equação aqui, nós conseguimos verificar quanto que vale o ingresso normal, quanto que vale o 3D. Né? Vamos voltar aqui, ver os valores do ingresso. Mais uma, nós temos aqui o regular, R$15. E o 3D está R$20. Ótimo tá esse cinema, né? Eles andaram aí, faz tempo aí que eu fui nesse cinema. Ultimamente não tá mais esses valores aí, nem essa diferença aí, né? Mas era uma promoção. Então tá, filme regular, R$15. Filme em 3D, R$20 cada. Então vamos voltar agora lá. Se eu tivesse comprado, então, 5 fosse de 3D, eu teria gasto R$100, né? Não fechou a conta, então não dá. Então, o que nós vamos fazer? Dá para fazer essa conta, né? De forma de tentativa, mas a ideia aqui é que nós já começamos a trabalhar a ideia, né, de equações. Então, como é que a gente monta a equação? 15, né, que é o valor do ingresso, vezes a quantidade do ingresso regular, vezes mais 20 vezes 3D, vai ser igual a R$80. E nós vamos, então, fazer essa relação com o sistema de equações. Olha só. Então, nós podemos, utilizando o método de substituição. Vamos resolver a primeira equação para x e depois substituir na segunda equação. Como nós vimos aqui, x mais y é igual a 5. O que eu posso fazer? Então, x é igual a 5 menos y. Tá? 2 mais 3 é igual a 5. Então, 3 é igual a 5 menos 2. Tá? É o mesmo pensamento. Agora, nós sabemos que x vale 5 menos y. E onde aparece x, né, 15x mais 20y é igual a 80. Nós iremos substituir por 5 menos y. O que vai acontecer? Nessa equação, nós só temos y agora. Distributiva, né? 15 vezes 5, 75. 15 vezes menos y, menos 15y. Mais 20y é igual a 80. Veja aqui, nós temos menos 15y mais 20y. Você tem 20 menos 15 é igual a 5. Y, que é igual a 5. Por quê? Professor, de onde veio esse 5? Porque esse 75 vai passar subtraindo, ele está somando, passa subtraindo do outro lado.
tá? É como se nós tivéssemos feito menos 75 desse lado, menos 75 desse. Lembra? O que faz de um lado, faz do outro. 5y igual a 5, y igual a 1. Agora que temos o valor de y, substituímos na equação. Então, já sabemos que foi um ingresso 3D. X igual a 5 menos 1, x é igual a 4. 4 regulares. Portanto, a solução do sistema de equações é x igual a 4 e y igual a 1. Comprou 4 ingressos aí regulares e um ingresso para filme, né, para o filme 3D. Provavelmente um aí dos meus filhos, né, foi para o 3D e o restante aí fizemos um filme regular mesmo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui.